A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre anunciando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Toda semana nós estamos aqui lançando teleaula ou videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e estamos nesse segundo trimestre de 2022 estudando sobre o livro do Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Mas antes da gente entrar na lição de número 4, que hoje já estamos na número 4, o arrebatamento da igreja, a realidade do arrebatamento. Mas antes da gente entrar na lição, eu já quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal, você que já faz parte do canal do Pastor Edre, você que tem curtido, comentado, compartilhado nas suas redes sociais. Meu muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando aqui através desse canal. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a você fazer parte do canal do Pastor Edre. Se inscreva no nosso canal, é grátis, não paga nada e você semanalmente será abençoado com todas as mensagens que eu lançar aqui toda semana da Escola Bíblica Dominical. Você que tem um forte interesse em aprender a Palavra de Deus, você se inscreverá no canal certo. É no canal do Pastor Edre que você aprende mais sobre a Palavra de Deus. Aleluia! E hoje nós já estamos na lição de número 4, a realidade do arrebatamento. Uma lição abençoadora que vai abrir nossos olhos espirituais, nosso entendimento para a palavra do Senhor. Eu tenho convicção de que nós iremos aprender. Se você ficar comigo até o final, eu garanto em nome de Jesus que essa lição vai impactar a sua vida. Eu creio. Então vamos para o nosso texto áureo, que está escrito. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. A verdade aplicada, o estudo acerca do arrebatamento deve nos mover a um cultivo de um viver moderado, justo, piedoso e servindo ao Senhor. Olha o que tem que produzir aí o estudo do livro de Apocalipse. Hoje precisamos alcançar 3 objetivos. Primeiro, falar sobre a volta de Jesus Cristo. Segundo, destacar a esperança dos que morrem em Cristo. Terceiro, mostrar como será o arrebatamento. Texto de referência encontra-se primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, verso de número 51, e depois a gente vai para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Está escrito: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Próximo texto. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A introdução da nossa lição. Nesta lição, estudaremos a doutrina acerca do arrebatamento da igreja de Cristo, veremos como acontecerá e que é uma promessa para todos que morrem em Cristo, bem como a nós que estamos vivos. Aleluia! Nós teremos hoje uma lição muito desafiadora. Nós sabemos que há várias linhas de pensamento, há várias escolas teológicas que pensam uma diferente da outra, mas o interesse dessa aula aqui não é trazer confusão teológica, não é trazer polêmica, mas sim alertar a todos que o Senhor Jesus virá para cumprir a sua promessa. Então, que o foco da nossa lição hoje, do arrebatamento, a realidade do arrebatamento, seja a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Deus, eu oro para que a tua igreja esteja alerta, Senhor, para que teu povo esteja, Deus, se preparando, Deus, para o encontro contigo nos ares. Senhor amado, aquele aluno, aquela aluna que nesse momento está assistindo essa videoaula comigo, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dela,
Em nome do teu Filho amado Jesus, nós teremos uma aula abençoada. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje um pouco sobre o arrebatamento da igreja, a esperança dos que morreram em Cristo, a esperança para nós que estamos vivos. Eu já quero de antemão dizer aos irmãos que o arrebatamento da igreja pode acontecer até agora. Antes de terminar essa videoaula, Jesus pode voltar para arrebatar sua noiva. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus virá. Porém, nós precisamos estar em alerta, precisamos estar em santificação, precisamos estar em Cristo para que possamos estar aptos para esse grande evento que acontecerá sobre toda a terra, sobre todo o universo, e somente os que forem encontrados os nomes escritos no livro da vida é que poderão alcançar esta promessa. É claro que esta promessa, esta doutrina acerca do arrebatamento é para todos, porém nós sabemos que nem todos alcançarão, porque a palavra de Deus diz que muitos foram chamados e poucos serão escolhidos. Então, nem todos darão ouvido a esta palavra, mas você que está aqui me assistindo, você que tem interesse em estudar a palavra do Senhor, é claro que você está se preparando para esse grande evento. Então, vamos para o tópico de número 1, a esperança para os que morreram em Cristo. Vamos ver se há esperança para os que morreram em Cristo. Então, este assunto nós vamos abordar acerca da ressurreição. Então, nós vamos entender um pouco sobre este assunto, ressurreição. No Apocalipse, vemos que a igreja de Cristo arrebatada, participando, primeiro evento, a igreja vai ser arrebatada, segundo evento, as bodas do Cordeiro, e terceiro evento, a vinda de Cristo e a sua volta triunfal, será quando Jesus voltará com a igreja e pisará no Monte das Oliveiras. No primeiro momento, o Senhor virá para arrebatar os salvos em Cristo, para arrebatar aqueles que estão preparados, a sua noiva adornada, aqueles que estão ali aguardando, a volta do Senhor, e para os que morreram em Cristo, que passaram pela morte física e morreram em Cristo, e eles também irão participar desse arrebatamento, irão para as bodas do Cordeiro, irão para o encontro com Cristo nos ares, ao ressoar da trombeta. Então, este evento acontecerá, e após as bodas do Cordeiro, nós sabemos que Jesus voltará novamente para ser triunfal. A sua volta será triunfal, o Senhor virá e todas as nações o verão. Então, nós precisamos entender que os mortos em Cristo também têm esperança para eles, porque assim também eles ouvirão o toque da trombeta e os seus corpos ressuscitarão. Assim como nós vemos também na lição de número 1, na qual o escritor, pastor William Barros, colocou bem claro na introdução, que ao lermos o livro de Apocalipse, para entendermos a completude do livro, nós precisamos também recorrer a outros livros, a outros textos, para que possamos agregar um ao outro, porque para se tornar uma doutrina é necessário que haja várias concordâncias bíblicas para que um assunto se torne doutrina. Então, o arrebatamento é uma doutrina da igreja porque existem várias confirmações em vários livros, como Mateus, os profetas, existe no livro de Daniel, 1 Tessalonicenses capítulo 4, em segunda carta de Paulo a Coríntios também nós encontramos esta palavra, na primeira carta de Paulo a Coríntios também nós encontramos, e em vários outros textos da Bíblia Sagrada que nós encontramos texto que fala sobre a evidência do arrebatamento, da volta do Senhor. Então, é necessário e importante a gente aprender um pouco aqui no Apocalipse, um pouco no livro de Mateus e um pouco nos demais livros, porque fazendo assim, nós iremos ter uma compreensão muito melhor acerca do assunto do arrebatamento, evitando assim confusões teológicas, evitando assim contenda e distorção da palavra de Deus, para que não haja surgimento de novas heresias e novas seitas no mundo. Nós precisamos aprender a palavra do Senhor de maneira correta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui. É importante também que o estudo e dos acontecimentos dos últimos dias, considerando outros textos bíblicos, assim, na presente lição, veremos que a palavra de Deus nos revela sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, transformação dos que estão em Cristo e vivos por ocasião da última trombeta. Então,
Nós vamos ver aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 51, aos 52, 53 e 54, fala também sobre a volta do Senhor, como acontecerá a ressurreição dos mortos e como haverá a transformação de nós que estamos vivos, receberemos o corpo glorioso, nós vamos sair do corpo corruptível e vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que não haverá mais maldade, um corpo que não haverá mais ódio, não haverá mais coisas corruptíveis deste mundo. Nós iremos receber um corpo glorioso, e nós que estamos vivos. E os mortos em Cristo serão também arrebatados e transformados no ressoar da última trombeta. E como tais verdades devem afetar o viver do discípulo de Cristo hoje? Stanley Orton, um escritor da Teologia Sistemática, na página 615, comenta que a garantia de que seremos ressuscitados e transformados na ressurreição de Cristo mediante o Espírito. Este mesmo Espírito operará no povo de Deus transformação e será clímax triunfante da obra do Espírito Santo. Então, está aqui a importância de eu e você, como igreja do Senhor. Na lição passada nós falamos sobre a importância do Espírito Santo de Deus no processo do arrebatamento, no processo da revelação das 7 cartas às igrejas, como o Espírito Santo de Deus atua hoje. Então, é de suma importância que nós venhamos alegrar o Espírito Santo, que nós não venhamos apagar o Espírito Santo do Senhor, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que está operando na terra hoje, que está atuando no nosso meio, que está conduzindo o povo de Deus, está ensinando, exortando, que está guiando o povo do Senhor, que está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo de Deus vai operar para que o povo de Deus, para que os salvos em Cristo ressuscite os mortos e nós, os vivos, seremos transformados. Então, será o ponto clímax, será o ponto mais alto da noiva do Cordeiro sobre a face da terra. Então, será um dia de triunfo para mim e você, que aguardamos a volta do Senhor. Então, será um dia de clímax, será um dia muito alto para nós, porque nós vamos triunfar, porque o Espírito Santo vai completar a obra do Senhor e nós participaremos do arrebatamento da igreja. Vamos para o tópico 1.1. O primeiro tópico, o comentário do primeiro tópico é um pouco grande, mas nós vamos passar para o tópico 1.1, que está escrito assim: Cristo, as primícias dos que morreram. A Bíblia deixa claro que este não é um assunto apenas para teólogo, tá vendo? Líderes, mas é um assunto que todos devem aprender e entender. Porque tem muitos irmãos que não procuram interagir com o livro de Apocalipse, não procuram saber sobre a realidade do arrebatamento, porque acreditam que esses assuntos é somente para líderes, teólogos e mestres ou pessoas mais entendidas dentro da palavra do Senhor. Não, não. O arrebatamento da igreja é um evento que todo o povo precisa estar esclarecido sobre esse momento. Eu e você precisamos estar, como eu disse na outra lição, antenados, nós precisamos estar conectados com a palavra, nós precisamos estar estudando profundamente o estudo da palavra, o Apocalipse, o estudo das últimas coisas, para que nós possamos entender o que vai acontecer no futuro para a igreja do Senhor. Então, não é um assunto somente para teólogo ou grandes pensadores, mas é um assunto para mim, para você, até mesmo você que se considera leigo, você que se considera que não tem capacidade, estude o livro de Apocalipse, estude sobre o arrebatamento da igreja, porque com certeza o Espírito Santo de Deus irá atuar e você com certeza vai aprender a palavra do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, se torna a primícia dos que dormem, ou seja, ele se torna o primeiro a ressuscitar. Cristo se torna o modelo de ressurreição, apontando assim que a promessa dele iria se cumprir e que nós precisamos aguardar firme nessa esperança. Se Cristo ressuscitou, é automático que eu e você também participaremos da ressurreição, do último dia, porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também haveremos de ressuscitar, porque temos Cristo como primícia dos que dormem, primícia dos que morreram e ressuscitaram. Nós temos Cristo como alguém, como um Senhor que ressuscitou, mostrando para mim e você que isso é uma realidade e vai se cumprir em minha e na minha e na sua vida. Então,
O Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, ele está determinando a todos os salvos que morrerem, ressuscitarem para a vida eterna. Que maravilhoso esse ensinamento, irmão. Saber que nós vamos, se nós passarmos dessa vida antes do arrebatamento, se eu e você morrer antes de acontecer o evento glorioso da volta do nosso Senhor, antes do ressoar da última trombeta, nós temos essa garantia de que nós ressuscitaremos com Cristo, porque assim como ele ressuscitou, os mortos em Cristo, aqueles que crêem na ressurreição do Senhor, haverão também de ressuscitar. Aleluia! Tá gostando da aula? Dá glória a Deus, deixa um like, aleluia. Eu estou muito feliz com esta aula porque eu também estou aprendendo e eu tenho convicção de que você está aí do outro lado e você está aprendendo. Deixa um comentário aqui embaixo o que você está achando da aula. Se tiver alguma pergunta, pode fazer dentro da nossa capacidade e o tempo da disponibilidade, eu irei responder aos amados irmãos. 1 Tessalonicenses 4,14 afirma sobre a volta, o arrebatamento da igreja. Significa que para os que crêem, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Cristo. A morte dos salvos não é um adeus, mas um até breve. Aleluia. É confortante a gente saber quando a pessoa morre salva em Cristo Jesus, morreu firme nas promessas do Senhor, crendo nas promessas do Senhor. É natural que quando nós vamos a um velório de uma pessoa que morreu sem esperança, morreu sem Cristo, a gente vê e percebe o total desespero naquele velório, a família desesperada, porque são pessoas que não têm esperança. Porém, quando nós vamos em um velório de um crente salvo, uma pessoa que morreu em Cristo, a gente pode identificar a diferença. É claro que as pessoas estão enlutadas, estão tristes, mas estão consoladas, porque sabem que a morte não é um adeus, é um até breve. Um dia nós haveremos de encontrar novamente os nossos amigos que morreram em Cristo, os nossos irmãos, parentes que morreram em Cristo, mãe, pai, filho e tantas outras pessoas que nós conhecemos que morreram em Cristo. Então, essa é uma garantia de que nós um dia haveremos de encontrar uns aos outros. Então, a morte não é um simples adeus, mas um até breve para nós que morrermos salvo em Cristo Jesus. Agora, é lamentável aqueles que morrem sem Cristo e é natural o desespero, porque essas pessoas talvez não se encontrem nunca mais e por isso as pessoas elas tendem a sofrer mais porque sabem que o seu ente querido, o seu parente morreu sem Cristo. Então, nós podemos entender que a morte física é uma separação da alma e do corpo. É apenas a separação da alma e do corpo. É a morte física. Porém, nós sabemos que aqueles que não querem servir a Deus, não querem temer o Senhor, não querem buscar conhecimento na sua palavra, já estão mortos espiritualmente. São pessoas que estão separadas do nosso Deus, são pessoas que têm a morte espiritual, é a separação entre Deus e o homem. Então, nós sabemos que a morte física é apenas a separação da alma do corpo. Um dia nós haveremos de nos encontrar novamente com aqueles que já partiram, já dormem no Senhor. 1.2 a ressurreição dos mortos. A base da nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é a sólida e consistente, é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que nos garante afirmar que haverá sim ressurreição dos mortos. Há várias linhas de pensamento, há vários estudos, há vários pensadores, há vários teólogos de linhas de pensamento diferentes que pensam de maneira diferente, porém nós que somos a Assembleia de Deus, que somos entendedores da palavra do Senhor, seguimos essa linha de raciocínio e sabemos que haverá sim um arrebatamento, haverá uma ressurreição dos mortos, porque a palavra de Deus nos garante e nós não estamos baseados em mera teoria humana, nós estamos baseados na palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade. E se ela é a verdade, o que está escrito nela há de acontecer. Aleluia. A Bíblia nos dá detalhes sobre a ressurreição dos mortos, por ocasião do arrebatamento. No momento em que for tocado a última trombeta, assim como está escrito lá em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 até o 54, fala que é no momento, é no abrir e fechar de olhos, é no ressoar da última trombeta.
aleluia, quando a última trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados. Ou seja, vamos sair do corpo corruptível e vamos para um corpo incorruptível. Nós vamos sair da mortalidade para a imortalidade. Sairemos para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Então, precisamos acreditar nessa doutrina de que haverá ressurreição dos mortos. O Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também há de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e há de nos transformar em corpos gloriosos. As primícias dos que dormem ressuscitará os salvos para a vida eterna e ressuscitará os salvos para a vida eterna. A Bíblia ainda acrescenta uma informação importante sobre o que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, está aí uma dica, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e em seguida nós, os salvos, seremos transformados. Então, essa é uma dica sobre a ressurreição dos mortos que irá acontecer e naquele dia o Pai da eternidade ressuscitará todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que morreram em Cristo, que morreram crendo no nosso Deus, crendo na sua salvação, com certeza alcançarão a vitória maior que a vitória sobre a morte, a vitória sobre tudo aquilo que nós passamos nesse mundo e passamos por causa que nós cremos que um dia nós encontraremos com o nosso Cristo, um dia nós haveremos de participar das bodas do Cordeiro com Ele, um dia nós alcançaremos a eternidade e é isso que nos motiva e nos dá ânimo para continuar firme, mesmo diante das perseguições, das tribulações, das adversidades, nós estamos firmes na presença do Senhor. Aleluia! Vamos para o tópico 1.3? Tópico 1.3. Consolai-vos com esta palavra. Então, quando termina aqui o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 18, ele traz essa exortação, o apóstolo Paulo, ele traz essa exortação ao povo de Tessalonicense, portanto, dizendo, consolai-vos uns aos outros. Vamos ver o que está escrito aqui. Como efêmera a vida, a Bíblia afirma que a vida é como um ligeiro, é uma nuvem que passa, em Jó 7:9, é uma sombra que declina, como erva que se seca. Salmo 102, verso 11. Pela brevidade e fragilidade humana, muitas pessoas sem fé em Cristo sentem-se perdidas e sem esperança porque quando pensam na morte. Mas nós temos uma esperança viva e firme. Sabemos o que aguarda o ímpio, mas também sabemos o que está reservado para nós, para mim e para você, que somos salvos em Cristo Jesus, que estamos aí pelejando para se manter firme na presença do Senhor, estamos aí buscando a cada dia nos santificar, para que possamos estar aptos para receber o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, nós bem sabemos que a vida é um sopro, tudo passa muito rápido, como o escritor falou assim, como é efêmera a vida, ou seja, como a vida é rápida, como a vida acontece de maneira ligeira, a vida é um processo, a gente nasce, cresce e morre, então a vida ela passa de maneira ligeira, rápida, então cabe a mim e a você fazer a melhor escolha, acreditar no arrebatamento da igreja, acreditar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que está aqui à sua disposição para te receber como um filho, para te dar salvação, para perdoar os teus pecados. Então, nesse curto espaço de tempo que a vida nos dá, cabe a nós tomarmos a decisão para onde nós queremos ir, passar a eternidade com Cristo ou passar a eternidade sem Cristo, tendo a esperança ou não tendo a esperança. Então, nós vivemos em uma época em que eu e você precisamos decidir de que lado nós queremos ficar, se queremos ser arrebatados, se queremos participar das bodas do Cordeiro ou se queremos um dia ser jogado no lago de fogo que está guardado para todos aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo, para todos aqueles que não se renderem aos pés do Senhor Jesus. Então, eu tomei a melhor decisão da minha vida, foi confessar Jesus como meu Salvador, crendo que um dia eu seria arrebatado. Eu creio que você também não é bobo e você, com certeza, ainda não tomou essa decisão, vai tomar essa melhor decisão de aceitar os ensinamentos de Cristo, de aceitar o sacrifício de Cristo, para que você também faça parte desse grupo que ouvirá o toque da última trombeta. Aleluia! Por quê?
A vida é curta. Vivemos em tempo de materialismo, vivemos em tempo do egoísmo, vivemos em tempo que as pessoas só olham para dentro delas mesmas, vivemos um tempo em que o amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando, o tempo parece que está passando mais rápido e nós precisamos se voltar urgentemente para perto do nosso Senhor. Lembra a semana passada que eu li lá em Tiago 4,8? Que o Senhor está aqui nos aguardando de braços abertos, em todos aqueles que se aproximar do Senhor, o Senhor dará a salvação. Então, lá em Tiago 4,8 fala assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Então, que nós possamos entender esta palavra e se voltar o mais rápido possível ao Senhor. Então, foi isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu. Tanto é que, segundo Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo entendeu esse mistério da vida e, por entender o mistério da vida que passa tão rápido, ele preferiu fazer a obra de Deus, ele preferiu sofrer, ele preferiu passar por tudo que ele passou, mas sabendo que estava firme em Deus. Tanto é que quando ele fala sobre seu martírio, ele fala sobre a sua fase final sobre esta terra, ele logo diz assim, portanto eu estou perto de ser entregue por libação, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo sabia que o tempo da sua partida estava próximo, porém dizendo assim, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. E agora está aguardando a coroa que o reto juiz dará a ele, e não somente a ele, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Então, nós precisamos amar a vinda do Senhor, se a gente quiser participar desse evento do arrebatamento, que será o maior evento mais esperado da história da Igreja do Senhor, é o arrebatamento, é o encontro do noivo com a sua noiva. Será um encontro triunfal, é um momento de muita expectativa da igreja. Eu estou na expectativa desse momento, creio que pode ser a qualquer momento, como eu falei no início desse vídeo, pode acontecer antes de encerrar essa aula. Então, nós precisamos estar firmes em Deus, firme nas promessas do Senhor, sabendo que um dia Ele virá. Vamos para o tópico 2, a igreja e a esperança do porvir. O arrebatamento da igreja terá um alcance mundial, presta atenção. O arrebatamento da igreja terá um alcance mundial e a promessa de Cristo é para os que morrerem em Cristo. Ela alcançará os que morrerem em Cristo. Então, o arrebatamento ele terá um alcance mundial, ou seja, Cristo vai arrebatar dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, aqueles que estão fazendo a sua vontade, mas, porém, é para os que estão em Cristo. Então, alcançará os que morrerem em Cristo, mas será sentida por toda a sociedade. Então, o arrebatamento será para os mortos e nós que estivermos vivos em Cristo. Porém, ela acontecerá em um impacto mundial. O mundo inteiro vai sentir falta da igreja, o mundo inteiro vai sentir a falta do povo de Deus. As pessoas vão comentar para onde esse povo foi embora. Então, a nossa esperança é de que um dia esta promessa vai nos alcançar e aqueles que não acreditam na promessa do Senhor irão somente se perguntar para onde ele foi, para onde ela foi, o que aconteceu. O mundo vai entrar em colapso porque não vai entender o que aconteceu com o povo de Deus. Mas nós estaremos com o Senhor. Aleluia! Então, todos os lugares, os salvos que não mais serão encontrados nesta terra. Então, não encontrarão mais os salvos porque estarão com Cristo na glória. Vamos para o tópico 1.2, tópico 2.1. Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. O arrebatamento não é uma teoria. Presta atenção, o arrebatamento não é uma teoria. O arrebatamento é uma doutrina de Cristo para a sua igreja. É uma realidade que vai acontecer, não é algo que... será que vai acontecer? Será que realmente Jesus virá? Não. O próprio Senhor Jesus afirmou que Ele virá. E se Ele afirmou que Ele virá, eu estou aguardando. Sabe por quê? Todas as promessas que o Senhor fez até hoje, nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriu. Então isso implica dizer que o arrebatamento irá acontecer. Temos centenas e centenas de promessas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e se cumpriu. E eu tenho convicção
de que a promessa do arrebatamento não é apenas uma promessa qualquer, mas é uma promessa verdadeira e não é uma teoria, é uma realidade e isso vai acontecer. Mas é um fato real que está prestes a acontecer. A palavra de Deus nos revela. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos dormirão antes do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, haverá salvos em Cristo que não passaram pela morte física e que irão receber a transformação do vosso corpo. Então, nem todos nós dormiremos. Não quer dizer que, por exemplo, se o arrebatamento acontecer daqui a 10 minutos, eu posso participar desse arrebatamento sem ter dormido em Cristo. Porém, nem todos dormiremos. Então, nem todos irão, não será necessário todos morrerem para haver uma ressurreição. Não, os que morreram primeiro vão ressuscitar primeiro. Porém, nós que estivermos vivos seremos transformados. Nós não dormiremos, mas seremos transformados, estaremos vivos, estaremos ainda ligados nesta terra, estaremos o corpo ligado ainda na alma, mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus atuará e nós receberemos também o arrebatamento da igreja. No passado, gerações de cristãos leram, pregaram e ensinaram sobre os textos bíblicos, contudo, leram sem terem testemunhado o cumprimento desta promessa, mas a Bíblia fala que virá o arrebatamento, então podemos afirmar que haverá uma geração de cristãos que não passarão pela morte. E eu creio que pode ser eu, pode ser você. Deus é que sabe de todas as coisas. Porém, se eu estiver morto em Cristo ou estiver vivo, não fará diferença. Eu serei arrebatado de qualquer uma das duas maneiras. Então, o importante desta lição para nós é nos mantermos firmes em Cristo. Aleluia! Então, é possível que esta geração seja nossa, considerando que o estado na qual se encontra a humanidade e as muitas profecias estão se cumprindo. O conhecimento disto deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda com o nosso Deus. Então, irmão, nós sabemos que o estudo do Apocalipse, ele precisa gerar em nós, como diz aqui na Verdade Aplicada, ele precisa gerar em nós um viver moderado, justo, piedoso, sempre servindo a Deus. Ele precisa nos mover. O que é que tem movido você nesses últimos dias? Será que o que tem movido você é outras coisas fora do arrebatamento da igreja, fora das promessas? Então eu te convido a voltar-se para o Senhor novamente, porque quando nós lemos o livro do Apocalipse e as palavras que estão escritas em outro livro da Bíblia Sagrada, que nós encontramos sobre arrebatamento, nós precisamos ter essa autoanálise de saber que precisa gerar em nós um retorno sincero e urgente para o nosso Deus, porque nós precisamos estar preparados para que quando esse momento chegar, nós não possamos estar desesperados, assim como o povo lá de Tessalonicense, eles não entenderam a palavra do Senhor, eles não compreenderam. Então todos os que morriam naquela época, o luto se estendia por muito tempo, as pessoas ficavam sofrendo muitos dias, porque eles não entenderam a palavra do Senhor, eles acreditavam que não veriam mais nunca essas pessoas, porque essas pessoas morreram sem que o Senhor Jesus voltasse. Porém, o apóstolo Paulo envia esta carta a eles e dá esse esclarecimento, traz essa exortação de que os mortos ressuscitarão primeiro e os que ficarem vivos serão transformados. Então, ali trouxe um consolo ao povo de Tessalonicense para que eles pudessem entender esta palavra. Então, eles entenderam e foram testemunhos oculares de que o Senhor Jesus irá arrebatar sua noiva, saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus, e é isso que nós precisamos também fazer, entender que nós somos servos do Senhor, nós precisamos entender que haverá um arrebatamento, e nós precisamos, como testemunha do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, nós precisamos urgente pregar a palavra do Senhor, pregar o arrebatamento da igreja, pregar o arrependimento, pregar o retorno do pecador para os pés do Senhor Jesus, para que essa pessoa venha também alcançar esta grande promessa do Senhor, que é o arrebatamento da sua igreja. Então, nós precisamos ficar em alerta e pregar a palavra de Deus, viu? 2.2. Não precederemos os que dormem. Então, essa promessa agora é para nós vivos.
No momento do arrebatamento, já vimos que os mortos salvos ressuscitarão primeiro. E após a ressurreição dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados, como eu já expliquei. Este momento é onde a sociedade em geral sentirá o impacto do arrebatamento. Pessoas de todas as idades simplesmente desaparecerão de todo mundo e será em todo mundo. Então o escritor fala assim, ó, imagine como será no domingo seguinte após o arrebatamento para aqueles que ficarem. Que dias serão estes, irmãos? Então, eu particularmente não quero ficar para ver isso. O arrebatamento da igreja acontecer e no próximo domingo pensa num culto que será um culto de tristeza, de choro, de lamento, por pessoas que não tiveram compromisso com Cristo, até tiveram acesso à sua palavra, até tentaram se aproximar do Senhor, porém nunca quiseram um compromisso verdadeiro com o Senhor e ficarão do arrebatamento. Então pensa numa tristeza que será. Eu não quero ficar aqui para ver isso acontecer. Então eu espero que você também não faça parte desse povo que vai ficar do arrebatamento, que vai aqui ficar sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Senhor, porque tudo vai passar, irmão. A igreja vai embora e essa terra vai virar coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Então, nós precisamos estar firmes em Deus, porque não precederemos que dorme. Então, nós seremos arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Não queremos e não devemos ficar aqui para ver o que vai acontecer depois do arrebatamento. Longe de mim, e eu creio que longe de você também, de ficar no arrebatamento da igreja. Aleluia? Tópico 2.3. Todos seremos transformados. Uma pergunta importante surgiu na igreja de Corinto. Mas se alguém... Está vendo o que eu expliquei ainda agora? Mas se alguém... que alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? A Bíblia faz questão de explicar o que acontecerá conosco no momento do arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo e nós, que estamos vivos, teremos nosso corpo transformado, como eu já expliquei. Então, a Bíblia te diz de duas palavras para explicar como se dará a transformação do arrebatamento. Receberemos um corpo incorruptível e imortal, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 52, 53 e 54. Está escrito esta palavra: nós vamos receber um corpo incorruptível e um corpo imortal. Receberemos um corpo imortal e alcançaremos a vida eterna. Tão sonhada vida eterna que eu e você, quando acreditamos e aceitamos no Senhor Jesus, nós passamos a acreditar nessa promessa. Significa que receberemos corpos não sujeitos mais, primeiro, a velhice, doenças, dor, morte e decomposição. Esse corpo que passa por todo esse processo, esse corpo físico aqui, quando acontecer essa metamorfose, essa mudança de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo mortal para imortal, tudo isso não existirá mais. Não existirá mais dor, não existirá mais a morte, não existirá mais a decomposição do corpo, porque nós já teremos um corpo glorioso, seremos transformados por nosso Senhor Jesus Cristo em um corpo conforme o corpo glorioso que Ele nos dará. Então, o Senhor Jesus nos dará um outro corpo, passaremos por uma transformação, uma metamorfose. Talvez a ciência hoje não acredita nisso, os estudiosos da ciência não acreditem, porém, isso acontecerá. Quer o homem, quer não, nós receberemos um novo corpo. Um corpo sem mancha, sem mágoa, sem ruga, sem ódio, sem rancor. Não hoje, ser humano hoje fazendo tudo que não agrada o Senhor, derramando sangue. Não, nós receberemos um corpo onde não haverá mais espaço para a corrupção e não haverá espaço mais para a maldade. Aleluia. Vamos para o tópico 3. Estamos indo para a parte final da nossa lição. Graças a Deus, está sendo uma lição abençoada. Eu espero estar esclarecendo dúvidas de alguns professores que com certeza irão elaborar sua aula para o próximo domingo, dia 24 de abril. E eu quero que, em nome de Jesus, aqui ajudar vocês a ter uma melhor compreensão da palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para eu transmitir através dessa aula. Muitas vezes é normal, é natural, a gente até gagueja aqui, até cita um versículo errado, porque a gente tem uma teleaula aqui, uma videoaula, que não tem edição, não tem corte, é uma videoaula completa até o final, irmão. Então,
o que eu coloco aqui é o que acontece literalmente na aula. Não tem corte, não tem adaptação, não tem nada disso. Então, sempre haverá uma falha aqui e acolá, mas o meu maior interesse nessas lições, nessas aulas, é que você absorva o melhor da palavra de Deus, que Deus abra seu entendimento, que você busque a compreensão do Espírito Santo, para que você venha dar a melhor aula da sua vida no próximo domingo. Amém? Vamos para o tópico 3? O mistério do arrebatamento. Entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva a nossa esperança. Então nós precisamos entender como se dará o arrebatamento da igreja para que possamos manter viva a esperança na volta do Senhor. Principalmente no momento difícil, ao mesmo tempo que serve de alerta para nós que estejamos vigilantes, esperando Cristo a qualquer momento. Aleluia! Então, o mistério do arrebatamento é esse. É entender o que irá acontecer com a igreja do Senhor no tocar da última trombeta, para que isso nos mantenha vivos na presença de Deus. E venha o que vier, irmão. Vem a tempestade, vem a dificuldade, tribulação, perseguição, calúnia. Alguns amigos, até parentes, irão nos abandonar por causa da nossa fé em Cristo. Porém, nós temos uma esperança viva no arrebatamento da igreja do Senhor. Então, isso é que nos move, isso que tem que mover o servo do Senhor. Ele precisa santificar, precisa buscar o Senhor. Isso é que nos move, é o arrebatamento da sua igreja. A maior promessa da igreja do Senhor não é promessa de cura, isso é muito bom, não é promessa de prosperidade, isso é excelente, mas a maior promessa do povo de Deus, a maior expectativa da igreja é o arrebatamento. Então, o crente que não tem esperança no arrebatamento, não tem expectativa do arrebatamento, ele precisa urgentemente se voltar ao Senhor novamente. Ele precisa novamente buscar ensinamento na palavra do Senhor, buscar urgentemente um líder que possa orientá-lo, buscar a ajuda do Espírito Santo, porque você está em perigo, você está em uma situação de perigo, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar e você pode ficar do arrebatamento. Isso será muito triste. Então, é um alerta que eu trago aqui no canal para que você venha entender o mistério do arrebatamento. E não tenha medo desses assuntos, porque esses assuntos, eles trazem esperança para nós. Esses assuntos, eles abrem nosso entendimento para que nós possamos estar em alerta para a volta do nosso Senhor. 3.1. Será extraordinariamente rápido. Olha como acontecerá o arrebatamento. Ó. É no abrir e fechar de olhos. Será tão rápido que, vamos ver aqui, ó, Deus revelou a nós quando Deus não nos revelou quando será o arrebatamento. Os discípulos até indagaram do Senhor, porém ele não quis revelar. Ele disse que não sabia, somente o Pai saberia o dia e a hora do arrebatamento, mas ele deu algumas dicas de como seria e como aconteceria o arrebatamento da igreja. Ele disse que seria de maneira rápida, no abrir e fechar de olho, é no momento. Revelou que será no momento. Então, Léo Morris, aqui um comentarista da Editora Vida, na página 187, no livro dele, ele diz assim, no momento, átomos, aquilo que não pode ser cortado ou dividido. Será tão rápido o arrebatamento que ninguém terá tempo de fazer nada, não terá tempo de... Pensa numa edição de um vídeo que é ligeiro, rápido. Então, pensa numa imagem passando para outra, é tão rápido, então não haverá nem tempo para corte. Será de maneira tão esplêndida, tão ligeira, o arrebatamento da igreja será tão extraordinário que não haverá tempo de raciocinar, de pensar, é só ser arrebatado e encontrar com Cristo nos ares. Então, isso significa, será a mais curta fração de tempo possível. Então, o que você possa imaginar de rápido, velocidade da luz, ou qualquer coisa que seja calculada de maneira rápida nesta terra, nada se compara com a velocidade em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Será muito rápido, então eu e você precisamos estar em alerta. Será tão rápido que o ímpio não irá nem perceber o sumiço de imediato da igreja. Só depois é que irão entender o que aconteceu. Mas nós que tivermos em Cristo, eu creio, vamos participar desse momento, porque é o Espírito Santo que irá nos apresentar a nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja. Então, não haverá tempo para ir à igreja naquele dia, não haverá tempo, presta atenção que o escritor colocou aqui, não haverá tempo mais para a igreja, não haverá tempo mais para dobrar o joelho e orar,
não haverá mais momento de clamar, de se arrepender, de buscar a Deus. O momento é agora, irmão. No dia do arrebatamento, no momento do arrebatamento, que pode ser agora, pode ser daqui a pouco, não haverá tempo mais de você dobrar o joelho e pedir perdão, não haverá tempo mais de você fazer um clamor, não haverá nada disso. Então o dia, a hora de se arrepender é agora. O dia de você se voltar para o Senhor é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, se o Senhor está falando com você hoje, irmão, volte ao Senhor o mais rápido que você puder. Você que não tem certeza que se Jesus voltar hoje, você subirá no arrebatamento, eu te convido a fazer um concerto com o Senhor. E você que está do outro lado me assistindo e que está se alegrando com essa mensagem, é claro que você está apto a subir no arrebatamento e isso traz um consolo imenso para o teu coração. Então, eu me alegro em estar compartilhando essa alegria com você e sabendo que para nós salvos, não vai importar nem a velocidade, porque nós seremos arrebatados. Então, o que importa é que o nosso Deus irá cumprir a sua promessa. Então, devemos estar vigilante e preparado, pois o noivo se aproxima. Então, a próprio livro de Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você está me ouvindo, dê crédito à palavra do Senhor nesse momento. 3.2. Encontraremos com Cristo nos ares. Então, é outra dica que o Senhor Jesus deu sobre como acontecerá o arrebatamento. Primeiro será num abrir e fechar de olhos, será em um momento, será rápido. E a segunda dica é encontraremos com Cristo nos ares. Nessa primeira etapa do arrebatamento, Cristo não virá à terra, ele irá nos receber nos ares, irá encontrar com a sua igreja nos ares, nessa primeira etapa ou nessa primeira fase. Nesse primeiro momento, há várias linhas de pensamento em que discute sobre a primeira e a segunda fase, porém nós assembleianos defendemos essa teoria, defendemos essa ideia de que acontecerá em duas fases, porém a primeira fase será do arrebatamento da igreja, na qual o Senhor não virá literalmente sobre aqui a terra, mas irá nos encontrar nos ares, ele irá arrebatar a sua igreja, irá encontrar com os salvos nos ares. Então, essa é uma dica que Cristo deixou para nós de como acontecerá o arrebatamento. E há dois aspectos importantes sobre o arrebatamento da igreja, que não podem ser esquecidos. Primeiro, somente os que estão em Cristo participarão, como vimos no tópico 2. Então, primeiro, o que não devemos esquecer desse encontro que irá acontecer nos ares, somente serão para os mortos em Cristo. E segundo, o aspecto é para nós que estivermos firmes no Senhor Jesus, que estivermos aguardando a sua vinda, que estivermos fiéis à sua palavra, assim como ele falou lá em Mateus 24:13, porém os que permanecer fiéis até o fim que serão salvos. Então, é para os que estão em Cristo, é para os que morreram e para os que estão em Cristo. Então, acontecerá esta etapa e esses dois aspectos não podem ser esquecidos domingo. É preciso orientar os alunos acerca dessa questão. Ele não pisará na terra nesta fase, tá vendo? Cristo vai encontrar a sua igreja nos ares. Vários comentaristas que pontuam que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases, enquanto outros usam um termo diferente para definir esta fase como arrebatamento. Jesus vem até as nuvens para o seu povo, em revelação, e Jesus vem com o seu povo e será visto por todo mundo. Então, segundo a teologia sistemática dividiu, na primeira fase, Jesus vem, arrebata a sua igreja, encontra com ela nos ares, leva para as bodas do Cordeiro, e depois, na segunda fase, o Senhor virá, e aí sim, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e dirá que Ele é o Senhor. Então, acontecerá essa segunda etapa. Então, Jesus já vai voltar das bodas do Cordeiro com a igreja, para acontecer, após a grande tribulação, Jesus vai vir, então todo olho verá. Então, esse evento irá acontecer e nós precisamos, e o mundo inteiro vai ver, será visto pelo mundo inteiro. Então, esse evento, então muitas pessoas fazem confusão teológica, invertem essas coisas, e isso é muito complicado. Então, nós seguimos essa linha de raciocínio, nós seguimos essa orientação da nossa igreja e dos nossos líderes, e é o que nós entendemos e compreendemos, irmão, que o arrebatamento acontecerá para os salvos em Cristo e para nós, os vivos que estamos em Cristo,
depois as bodas do cordeiro, depois a volta triunfal de Jesus. Ele já não volta mais como noivo, ele já vai voltar como juiz, ele vai voltar triunfante com a sua igreja para vir estabelecer o seu reino milenial. Então tudo isso vai acontecer. Nós vamos estudar no decorrer da lição essa matéria. Eu estou dando somente aqui uma introdução, mas eu tenho certeza de que nas próximas lições esse assunto vai crescer e eu creio que eu e você vamos ser esclarecidos dentro da palavra do Senhor. Então que esse tópico fique bem claro, que nós encontraremos com Cristo nos ares. Essa é uma dica do arrebatamento. 3.3, estaremos para sempre com Cristo. Então, esse é o outro ponto, estaremos para sempre com Cristo. Não é só por um momento que a igreja vai ser arrebatada e depois vai ser abandonada. Não. A igreja estará eternamente com Cristo. Pensa quando Jesus, uma das últimas orações de Jesus, a oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do livro de João, no versículo 24, o Senhor fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam também. Aqueles que o Senhor entregou ao Senhor Jesus estejam também com Ele. Então, para que vejam a minha glória que Tu me deste antes da fundação do mundo. Então, esse é um desejo do Senhor, que nós possamos estar com Ele. Tanto é que no capítulo 14 de João também, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei e vos levarei para mim mesmo. Então, o Senhor tem um forte desejo de morar com o seu povo, de ser nosso Deus eternamente. Nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja terá um efeito eterno, será para sempre. Então, enquanto a vida aqui é breve, tudo é passageiro, o arrebatamento e as promessas do Senhor serão eternas nas nossas vidas. Então, com sua vinda, temos a promessa com sua vinda de estarmos para sempre com Cristo Jesus. Como Cristo Jesus prometeu, onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele também. Então, se você crê nessa promessa, receba essa palavra. Se você crê que o Senhor Jesus irá voltar, irá nos arrebatar e nos encontrar com Ele nos ares, se você crê nessa palavra, acredite, meu querido, será uma promessa eterna. Não será uma promessa transitória, passageira, em que tudo acabará. Não, será algo eterno que irá durar por toda a eternidade. Aleluia. Então, o futuro dos salvos não é algo incerto. O futuro dos salvos é algo que já está programado pelo Senhor, é algo que já está revelado, é algo que já está escrito. Nós iremos eternamente morar com o nosso Deus. Nós não acreditamos que as promessas do Senhor são mero conto de fada ou até mesmo promessas infundadas. Não, são promessas verdadeiras e que há de se cumprir. Nós temos uma viagem para fazer com o nosso Deus e sabemos que esse dia chegará. Então, nós precisamos estar a cada dia nos aproximando do Senhor para que possamos participar de tudo isso. Pensa num dia que será glorioso, será o dia do arrebatamento da igreja. E eu estou muito feliz por encerrar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre costumo dizer aqui, eu não tenho a última palavra sobre os assuntos da Bíblia Sagrada, mas eu procuro sempre dar o melhor de Deus aqui neste canal. Eu procuro sempre transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sempre com cuidado, com zelo, para que não haja contenda, confusão no meio do povo de Deus. Então, eu sempre tenho orado ao Senhor para que Ele venha nos dar discernimento da Sua palavra, venha nos dar conhecimento, venha nos dar sabedoria, para que nós possamos apresentar o nosso melhor aqui nesse canal, e que esse canal, sim, eu creio que tem sido um canal de bênção na vida de todos aqueles que têm acessado para aprender a palavra de Deus. Então, eu fico grato a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de poder estar dando essas aulas aqui no canal. E a cada dia nós estamos crescendo. O canal, já passamos dos 340 inscritos, graças ao nosso Deus. Começamos há pouco tempo e já temos um resultado tão bom. As pessoas têm comentado, têm compartilhado, e isso tem alegrado muito o meu coração. Então, isso tem me dado ânimo, coragem para, no meio das adversidades, da dificuldade que eu encontro para lecionar aqui essas aulas, aqui no YouTube, eu encontro sempre um tempo para poder estar gravando essas aulas, para que o povo de Deus seja abençoado através do nosso canal. Então, que Deus vos abençoe grandemente, e eu agradeço a Deus pela vida de você que ficou aqui comigo até o final.
Eu acredito que você não perdeu nada, você ganhou, porque você fortaleceu a sua fé em Jesus, está mais firme aguardando o arrebatamento da igreja, está mais firme para encontrar com Cristo nos ares, está com forte desejo de encontrar o noivo, e isso é muito importante para nós. Então, meu muito obrigado. E a você também que ficou comigo até o final, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, atenda aqui no nosso apelo, porque você se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, curtindo, comentando, você irá nos ajudar a promover esse canal aqui na plataforma do YouTube, e esse canal sendo promovido, mais pessoas irão ter acesso à palavra do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique com Deus, se arrume no domingo, vá para a escola bíblica dominical, você e sua família, eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para você. Continuo orando por você, eu vou continuar orando, sim, e eu creio que você também continuará orando por mim, pelo nosso canal, pelo Pastor Ed, para Deus continuar nos abençoando. E até a semana que vem, se Deus assim permitir, em nome de Jesus, iremos voltar aqui para lecionar a 5ª aula, se não acontecer o arrebatamento da igreja no decorrer da semana. Fique com Deus e até a próxima.